executiva que eu gosto muito, acho que ela é uma das referências quando a gente fala em gestão de facilities. Eu estou falando da Ana Cláudia Morrice Machado. A Ana, ela é Site Manager da Latinoamérica da Shell e ela cuida das áreas de New State Facilities da Shell na América Latina. Muito bem-vinda, Ana, é uma alegria tê-la aqui para compartilhar esse momento com a gente. Obrigada, Leia, muito bom estar aqui também. Então, tá bom, vamos lá. Na verdade, a gente está falando aí de uma grande organização, né, que é a Shell, e eu gostaria de ouvir de você um pouquinho como é que vocês trabalharam essa contingência, né? E acho que em momento algum, por mais que a gente tenha feito inúmeros cenários dentro da área de facilities, a gente poderia imaginar que uma vez a gente estivesse gerenciando algo totalmente virtual com os nossos sites físicos fechados, né? Ou com uma operação tão reduzida. E mesmo nos que estão com operação ainda, a gente manter a operação dentro de todos os, todo o cuidado possível e imaginável, né? Então, vamos lá, a gente fez a movimentação para o site do centro da cidade, foi em agosto do ano passado. Então, a gente acabou de consolidar todo mundo. Na verdade, não foi agosto, foi final de setembro que a gente consolidou todo mundo lá. Foi em fases, mas o pessoal todo, os 600 e poucos funcionários, estavam lá no final de agosto. E, de lá para frente, a gente começou todo um processo dentro do site de aclimatação das pessoas aos novos espaços, aos novos ambientes, porque a gente trouxe algumas novidades em termos de áreas maiores para as pessoas, áreas de colaboração maiores, com espaços diferenciados, com sofás, etc., para que as pessoas elas saíssem daquelas salas de reunião e elas pudessem ter reuniões mais informais e que fossem mais produtivas, né, em espaços que se assemelhassem mais a locais de casa. Então, isso foi ótimo em termos de produtividade, foi ótimo, e foram crescentes de setembro até dezembro. No início do ano a gente ainda tem aquele esvaziamento normal, né, das primeiras semanas do ano, por causa de Natal e Ano Novo, principalmente numa empresa que trata com muitos estrangeiros que viajam, né, e aí a gente sempre fica brincando da retomada após Carnaval, né. Só que mesmo antes do Carnaval já começaram, né, os boatos e a ameaça do Covid estava chegando. E um já olhava para o outro e já falava assim, meu Deus, como é que vai ser quando chegar aqui? Então, muito antes, né, da gente ter qualquer história de Covid, a gente reforçou a limpeza, a gente foi procurar padrões de limpeza que garantissem a asepsia do local. Principalmente que a gente tem corrimão interno, a gente tem 1,5 milhão de salas de reunião que são utilizadas, como você garantir que aquilo dali está próprio para uso, as cafeterias, as copas dos andares. Então, muito antes de chegar, a gente já estava preocupado com isso. A partir do momento em que a Shell decidiu orientar as suas áreas a somente funcionarem com o menor número possível de pessoas, ou seja, somente permitir que chegasse ao escritório as pessoas que efetivamente não tinham como trabalhar de casa, né? Aí a gente começou a ver um esvaziamento muito rápido ali do escritório, das áreas. Então, só mesmo as áreas de produção e mais ligadas à produção e exploração, é que elas precisavam estar lá, né? E aí a gente foi pegando os espaços todos que já estavam desocupados, cuidando daqueles espaços no sentido de fazer toda uma limpeza, né? Fechando aqueles espaços também para poder diminuir gasto com eletricidade, etc. E a gente começou a ver também, a gente tem um serviço de cafeteria, de catering. Então a gente começou a olhar aquele serviço de catering no sentido do que eu tenho que manter, né? O que efetivamente eu tenho que oferecer, né? Para que essas pessoas elas que ainda estão no prédio elas se sintam acolhidas, mas que eu também não venha ter perdas, né? Isso aconteceu, foi muito rápido, Leia. Então na primeira semana a gente viu um esvaziamento muito grande, mas havia um contingente assim de mais ou menos 70, 80 pessoas indo trabalhar diariamente na semana seguinte. E aí, nas reuniões diárias de crise, né, a gente foi questionando pro business, escuta, essas pessoas efetivamente precisam estar lá? Porque a gente tem um aparato tecnológico violento com a gente, cada um carrega um notebook consigo que acessa o sistema de tecnologia da Shell, ele é muito potente. Né? De casa, conectada a um Wi-Fi, a gente chega em qualquer servidor da Shell, né? Através do notebook que a gente tem. Então, a minha pergunta era, por que essas pessoas precisam estar no escritório?
né? Então, paulatinamente, entre 7 e 10 dias, essa pergunta foi sendo respondida, né? Ou seja, as pessoas efetivamente elas foram se organizando para trabalhar em casa. O que era essa organização? Havia pessoas que precisavam de vários monitores para poder trabalhar, então houve uma autorização especial do negócio, né? Esses monitores foram retirados e foram levados para a casa dessas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem trabalhar de casa, né? Havia pessoas que precisavam de algumas cadeiras especiais por questões de ergonomia, etc. Essas cadeiras foram emprestadas também. E aí o que a gente percebeu foi um esvaziamento quase total do escritório central, né? E aí a gente começou a trabalhar no escritório central apenas com o fornecedor que faz a manutenção e que faz a zeladoria, né, que presta serviços de FM, e segurança. O que ficou muito mais fácil para a gente gerenciar, ou seja, a gente está falando aí de cerca de 15 pessoas por dia acessando o site para fazer limpeza e a segurança que não pode parar, né? Fora isso, há casos pontuais, pessoas que têm um problema com o computador, que precisam levar esse computador lá para alguém de TI acertar, né? Então a gente montou todo um esquema para que as pessoas avisassem da necessidade, a gente mobilizasse quem ia atender, a pessoa fosse atendida e na sequência houvesse a limpeza da área que foi utilizada, né? Então, no escritório central, a gente está fazendo assim, a gente está com um contingente muito baixo, né? Só estamos funcionando com um andar, todos os outros estão fechados, foi a forma que a gente encontrou, até mesmo para economizar de tudo um pouco, inclusive energia, né? E a outra coisa que foi crítica para a gente foi a operação na planta de lubrificante, né? A gente tem uma planta industrial e essa planta reduziu a operação, mas mesmo assim está com a operação. Então a gente está falando aí de cerca de 100, 150 pessoas por dia indo para a planta para a operação. E aí a gente teve que criar toda uma forma como é que a gente garante que essas pessoas estão entrando, abre aspas, fecha aspas, sadias, né? Se é que a gente consegue dizer que alguém esteja sadio nesse período, né? Então a gente estava fazendo medição de temperatura das pessoas para poder acessar a planta, né? Controle dessas pessoas tempo integral, transporte dessas pessoas da residência para a planta e da planta para a residência, a alimentação também, toda a alimentação, mesmo dentro da cozinha, eu tô com uma quantidade de funcionários reduzida, então eu não posso oferecer o cardápio que eu costumo oferecer. Então houve um trabalho incessante da nutricionista também para trabalhar o cardápio e ver quais são as coisas importantes para as pessoas ingerirem, né, que não seja exatamente a mesma coisa todo santo dia, mas que a gente conseguisse reduzir a gama de coisas que a gente oferece lá. Então a gente teve um trabalho grande na planta também, até a gente conseguir ajustar tudo isso e deixar essa operação acontecendo. E todo dia, a gente tem uma reunião de crise, onde a gente discute cenários, onde a gente discute os próximos passos, onde a gente discute coisas que a gente pode vir a fazer, até mesmo porque hoje a gente já está falando de planilha de retorno, possibilidade de retorno ao trabalho. Não tem data, mas há ações que a gente precisa pensar, e essas ações, elas antecedem a data, né? Então, a gente já está montando tudo que a gente vai precisar fazer para, no momento pré-retorno, ou seja, as ações que são para receber as pessoas, bem como as ações que a gente vai ter que manter depois que as pessoas retornarem, e por quanto tempo a gente vai manter essas ações. E uma segunda questão é, como é que vai ser esse retorno ao trabalho? Porque, na minha concepção, eu não consigo ver o dia que foi, assim, a partir de, vamos lá, 1º de junho todo mundo retorna. Eu não consigo ver no dia 1º de junho 100% do staff no escritório. Eu entendo que tenha que ser alguma coisa gradual, que tenha que ser alguma coisa que as áreas vão determinando, né, quem é realmente prioritário para estar no escritório, quem tem que voltar, quem vai voltar na sequência, e por aí para a gente poder ir controlando a entrada de pessoas. A gente está falando de cerca de Shell Staff, mais de 600 pessoas, só que a gente trabalha com 800 pessoas, de 800 a 900 pessoas dia dentro do escritório, entre fornecedores e visitantes, e a gente tem que ter cuidado com tudo
isso, né? E decidir também, agora a gente está numa fase de decidir como é que a gente vai fazer com as visitas. A gente vai permitir visita ou não vai permitir visita assim que a gente liberar? Como é que a gente vai fazer com as salas de reunião? Elas são passíveis de serem usadas ou, uma vez que você testou por tanto tempo o home office, né, agora não vai mais me dizer que você não pode fazer, que você tem que estar numa sala de reunião para poder fazer reunião, né? Porque dentro de uma sala de reunião, a gente respeita, por exemplo, os critérios de HSE. A gente sabe quantas pessoas podem estar dentro daquela sala que vão garantir o escape. Mas a gente não respeita o 1,5 m mínimo de distância entre uma pessoa e outra, né? Então, isso é crucial nesse momento pós-Covid, né, ou no momento de retomada. Né? E uma outra questão que para mim também é importantíssima, porque essa questão já começou, talvez as empresas elas não tenham sido enfáticas e a Shell ainda não foi, mas vai ser a próxima pergunta para a gente, né? Ou seja, quanto é que você pode reduzir? Por quê? Porque a gente está falando, a gente está numa... cenário econômico. Exatamente, a gente já não estava bem com o período todo da Covid, as coisas pioraram absurdamente. Então, a primeira pergunta vai ser: quanto você economizou, né, nessa época que os escritórios estavam fechados? E a economia que a gente faz, o saving que a gente faz, não é uma coisa tão direta. Por quê? Porque quando a gente fala de empresas que elas garantem o trabalho, ou seja, que elas valorizam o trabalho, uma das coisas que a gente bate muito com os nossos terceiros vamos reduzir todos os insumos que a gente não tenha gasto, todas as operações que a gente efetivamente não precise fazer, e vamos preservar os empregos. Emprego é muito importante, né? Então, o trabalho absurdo que a gente está tendo agora, nesse momento, é olhar linha por linha das nossas planilhas, para ver insumos, o que você não gastou. Isso daí até fica fácil, né? Mas do escopo todo de trabalho que a gente oferece, o que é realmente necessário nesse momento pós-Covid, o que não vai ser necessário, o que a gente pode postergar para 3 meses, daqui a 6 meses, para a gente poder guardar um pouco de dinheiro e salvar empregos, né? Então, isso é uma coisa, isso é um exercício importantíssimo agora, porque lá eu tenho certeza, se você vai voltar no dia seguinte vai ser a pergunta que você vai ter que responder para o business, porque todo o business da empresa, todos os businesses das empresas, eles vão precisar fazer savings, eles vão precisar mostrar de onde eles podem trazer dinheiro para salvar as operações, né? Ou para, talvez não seja o termo apropriado, mas para viabilizar as operações, entendeu? Então, as pessoas elas não podem esperar. O momento é agora, né? O momento é agora de rever absolutamente tudo. Deixa eu te perguntar, assim, de toda essa experiência que você teve, né, e daqui por diante também, se você tivesse que dar algum conselho para os seus pares que trabalham na área de facilities, até de real estate, o que você indicaria para eles? O que você falaria para eles? Eu acho que é um ótimo momento, assim, quando a gente discute espaço, né? E a gente fala da resistência que as pessoas têm, né? Esta é a minha mesa, este é o meu espaço. E aí você, do lado de real estate, você acaba tendo que locar, né? Muitos metros quadrados a mais, porque cada pessoa tem o seu espaço. É a hora de a gente relembrar as pessoas. Lembra daquela época que você estava em casa? A sua mesa ficou lá. Você percebeu que você tem outras formas de trabalho? Não só para as pessoas, que elas entenderem que aquilo não é delas, aquilo é corporativo, né? Como para as empresas também, porque muita resistência não vem do funcionário, vem da alta diretoria. Não é o caso da Shell, muito pelo contrário, né? Mas muita resistência vem da alta diretoria por causa da própria cultura organizacional. Né? Então, é um momento, acho que de todos os facilities managers e de todas as pessoas que trabalham nessa área de real estate, que trabalham com locação e etc., que ficam buscando pontos, né, para redução, elas começarem a mostrar como o espaço ele precisa ser melhor estudado, como as pessoas elas precisam entender que o aluguel é uma das coisas que mais pesa, o metro quadrado é uma das coisas que mais pesa dentro da nossa planilha orçamentária, e que se a gente faz uma utilização inteligente e eficiente do espaço, tá? A gente pode, obviamente, ter o espaço que a gente precisa, mas a um preço que seja o preço justo, o preço
factível para a empresa. E acho que esse momento, mais do que qualquer coisa, ele está mostrando novas formas de trabalho. Ele está quebrando barreiras, né? A gente dizia assim, eu não vou conseguir fazer isso. Agora você está em casa, você cuida de filho, você vê se o filho estudou, se não estudou, você faz comida, você limpa a casa, lava a roupa, faz um monte de coisa e trabalha, né? Ou você trabalha e faz todo o resto. Então, é estressante? É estressante. As pessoas estão sobrecarregadas? Sem dúvida nenhuma. Mas acontece que a gente viu que é possível. Então, guardadas as devidas proporções, como é que a gente transporta isso aí no cenário corporativo? Como é que a gente repensa essa necessidade, né, de espaço dentro do cenário corporativo para a gente ter mais força na hora que a gente dá um não para uma área? Não, você não vai ter mais mesas. Aprenda a reduzir, a usar melhor, a utilizar melhor o seu espaço, né? Para que também a liderança ela fique mais flexível, né? Quando você, do lado de facility, você sugere que as mesas sejam compartilhadas, né? Que os espaços sejam compartilhados. Então, eu acho que Desculpa, pode. E essas ações também, elas vão trazer à tona a questão da sustentabilidade, que a gente também estava não deixando de lado, né? Mas a economia vai crescendo, você vai trabalhando, a gente vai tendo um consumo muito grande de muitas coisas. Claro. Às vezes podem ser desnecessárias. A exemplo do traslado de casa para o trabalho, para a escola, vai e volta. São dias, talvez não ser todos os dias, mas 1 ou 2 dias é que você pudesse ficar em casa, né? A gente Exatamente. Ficar em casa, traz um bem-estar não só para a gente, né? Qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida, mas também acho que é um momento da gente ajudar esse país, o mundo inteiro, que está tão cheio de tantas coisas, né? Acho que agora é uma época boa para a gente desocupar aquilo que não é necessário. Eu penso assim. Exatamente. Sabe uma coisa interessante também? Eu conversando com uma série de pessoas, porque as pessoas elas estão confinadas e porque elas não têm porque o direito de liberdade delas de ir e vir foi tirado de uma certa maneira, né? Como elas começaram a valorizar muito mais o trabalho, né? Ou seja, você sair de casa para ir ao trabalho, você ter uma ocupação. Então, muitas vezes as pessoas... Que bom que eu tenho um trabalho. Exatamente. Então isso faz você olhar, quando você percebe, quando você faz a coisa com prazer, né, que infelizmente não é o caso de todo mundo, né, eu adoro o que eu faço, então para mim não é nenhum peso ir para o escritório, não é nenhum peso fazer as coisas que eu tenho que fazer, mas infelizmente não é a mesma coisa para todo mundo, mas quando as pessoas elas percebem, né, que o equilíbrio da vida delas é a parte familiar, mas a parte produtiva também, que é a parte profissional, e que se uma coisa dessas falhar, né, elas vão se sentir incompletas, né, elas começam a repensar e talvez elas passem a reclamar muito menos e a fazer as coisas com muito mais apreço, com muito mais boa vontade, né, de uma forma muito melhor. Essa é a expectativa que eu tenho. Então, tá bom. Cláudia, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Te agradeço de coração a sua participação, foi riquíssimo tudo isso que você pontuou, né? De repente nós estamos falando de uma grande organização, né? Ver como vocês estavam, já tinham gerenciamento para contingências, né? Como vocês foram fazendo isso paulatinamente, com certeza isso deve ter facilitado o seu dia a dia. Não tanto, né? Mas deve ter facilitado um pouco mais, porque vocês estavam mais organizados, eu imagino. É isso? É verdade, isso é verdade. Mas mesmo assim tem sempre aquelas coisas que a gente pensa e na hora H você vê que ficaram faltando. Mas é ótimo porque elas colocam você para pensar mais. E aí um dia de cada vez. Tá certo. Então tá bom. Nós e os internautas aqui, a nossa audiência do InterFM Talk, agradece muito a sua participação. Como eu disse, foi muito rico. Fique bem e a gente se vê em dezembro no nosso congresso, certo? Se Deus quiser, obrigada. Antes, se possível, Leia. Um grande beijo, muito obrigada. Você também. Tchau, tchau. Tchau.